Bom dia, galerinha! Chegamos na nossa aula 14. Sejam todos bem-vindos e vamos começar. Ela é continuação das aulas anteriores, né, galerinha? Então, o que você já deve ter feito? Todas as atividades propostas das últimas aulas, né? Porque se você deixar de fazer, quanto mais a gente vai evoluindo o nosso conteúdo, mais dificuldade você vai apresentar, certo? Então, antes de você ver essa aula, galera, tem que botar todas as atividades anteriores em dia. Vamos começar então. A parte de hoje é fatoração de polinômios. Fatoração. Definição de fatoração. Fatorar um polinômio significa transformá-lo em um produto, ou seja, numa multiplicação correspondente. É o mesmo que decompor em fatores. De modo geral, é pegar uma expressão algébrica e transformar ela numa multiplicação de fatores. É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Primeiro caso, né? A gente vai trabalhar alguns casos e o princípio da aula de hoje é, primeiro caso, colocando o fator comum em evidência. Exemplo. Então, A, B mais BC. Qual que é o princípio da ideia de hoje? O que significa fatorar? É pegar essa expressão algébrica e transformar numa multiplicação. Essa é a ideia de hoje. Então, colocar em evidência. O que significa isso? Com bastante calma aqui, que esse assunto ele é bem extenso. O B ele é um fator comum. O que significa comum? Que ele está presente nas duas parcelas, certo? Então, o B é o fator comum. Então, se eu tirar o B, o que sobra? Se eu tampar o B, sobra quem agora? Sobra o A e sobra o C. Então, o que eu fiz? Eu transformei ele ou seja, eu transformei ele, essa expressão, numa multiplicação. Ou seja, eu fatorei, eu coloquei em evidência. Então, vamos voltar. Quem é o fator comum? O B. Então, o B você coloca em evidência. O que sobrou? Sobrou o A e sobrou o C. Item B, vamos ver. Qual o fator comum? O primeiro exemplo é sempre o mais delicado, né? Porque você ainda não conseguiu entender o princípio. Vamos lá. Qual é o fator comum? O x. Então, o x é o fator comum. Então, o x. Aí, vezes, abre um parênteses. Aí, você vai abrir um parênteses. O que sobrou? Sobrou quem? O B e o C. Então, B mais C. Então, vocês já estão pegando o jeitinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que identificar o fator comum, certo? Outro exemplo. Vamos lá. Qual que é o fator comum de todas as parcelas? O fator comum de todas as parcelas quem é? Aqui tem um B, aqui tem um B e aqui tem um B. Vamos lá. Qual o fator comum? B. Então, B é o fator comum. Então, você vai abrir um parênteses. Vamos pintar de outra cor aqui. Quem sobrou? Sobrou o A. Vou até destacar. Sobrou quem? O C. E sobrou o menos D. Então, dentro do parênteses, quem vai? O A, o C e o D. Então, vai ficar A mais C menos D. Quem que é o fator comum? O B. Pô, acho que a gente está pegando o jeitinho. Vamos lá. Então, quando os termos de um polinômio apresentam um fator comum, podemos colocá-lo em evidência, obtendo a forma fatorada do polinômio. Então, o que significa? A gente coloca em evidência, nesses casos, no primeiro caso, quem quer o fator comum? O B, e o restante a gente colocou, né, sobrando a nossa parcela, certo? Vamos lá, então. Primeiro, fatore e coloque os fatores comuns em evidência. Então, a primeira coisa que você vai identificar se tem um fator comum para todos os termos, né? Vamos ver se tem. Então, aqui o K, o K, K e K. Então, qual que é o fator comum? É o K. Agora, nós vamos transformar tudo isso numa multiplicação. Quem sobrou? Sobrou o A, sobrou o B, sobrou o C e o menos 2. Então, vai ficar quem? A mais B mais C menos 2. Exemplo B. Qual é o fator comum aqui? K. O fator comum aqui é o K, certo? Vamos lá. Tomar bastante cuidado, galera. Que sempre aqui na frente, quando não tem nada, que número tem aqui no K?
Aqui tem o número 1, certo? Então, quem vai sobrar? Sobrou A mais 1, tá? Então, vai sobrar A mais 1. Lembrando que não tem nada na frente, é sempre 1. Então, K. Qual que é o fator comum? K. Então, o fator comum aqui é o K, né? O que sobrou? O A e o 1. Então, K vezes A mais 1. C. Vamos identificar o fator comum. Vamos lá, então. O fator comum, quem nesse caso é? É o K. K, K e K. Lembrando que na frente desse último K, aqui tem que número? Tem o número 1, né? Tomar bastante quando tem lá na frente, é sempre 1. Então, vamos lá. Qual o fator comum? K. O que sobrou? Sobrou A, então vai ficar A mais B menos 1. C. Vamos identificar o fator comum. Quem seria o fator comum nesse caso? O K? Não, o K não é comum, né? O A também não, o C também não. Quem que é o fator comum nesse caso? É o 2. Então, 2, 2 e 2. Então, o 2 é o fator comum. Aqui nós vamos colocar em evidência. Abre parênteses, o que sobrou? K mais A menos C. Então, K mais A menos C. Professor, então a gente está evoluindo. Então, você vai identificar o fator comum e depois você coloca ele em evidência. Certo? Vamos continuar. Neste caso, galera, ele é diferente dos exemplos anteriores. A caia, as letras, então, não é o fator comum. Quem que é o fator comum nesse caso? Eu vou dizer para vocês que é o 2. O 2, ele é o fator comum, porque o 2 é o 2 e o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Vamos ver? Então, ó, agora quem que é o fator comum? É o 2. Por quê? Porque o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então, o fator comum nesse caso quem é? O 2. O que sobrou? O K mais 3A. Vamos ver. F. 4K mais 6A. Qual que é o maior divisor do 4 e do 6? Que divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo. A gente sempre tenta pegar o maior, tá, galera? Vamos lá, qual que é o maior? O maior divisor do 4 e 6 é o 2. O 2 divide o 4 e o 2 divide o 6. É o maior divisor comum dos dois. Então, ficaria 4. O 4 pode ser escrito como 2 vezes 2 e o 6, 2 vezes 3. Ah, prof, que legal! Agora eu sei que tem um fator comum. Quem que é o fator comum? O 2. Então, vamos colocá-lo em evidência. O que sobrou? O 2K mais 3A. Legal! F, G. Então, 4K mais 6A, né? Seria o mesmo exemplo. Então, vamos pular. Acho que na hora de fazer eu repetir. Letra H. 10x mais 12. Qual o maior divisor comum de 10 e 12? Qual seria, galera? Vamos pensar. Vamos lá, então. O maior divisor seria quem? É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10 e 2 vezes 6 é 12. Então, o maior fator comum é o 2. As letras são comuns? Não. Então, somente o número. Nesse caso, vai ser quem? O 2. O que sobrou? Sobrou 5x mais 6y. Beleza, galera? Vamos continuar. E, opa! Vamos lá agora. O 5 e 6... Tem algum divisor comum além do 1? Não. Então, o 5 e o 7 não tem nada para colocar em evidência. Então, o que pode ser em evidência aqui? As letras. Quais são as letras comuns? AB aqui e o AB aqui. Opa! Então, o fator comum nesta questão é o AB. O que sobra? Abre parênteses, sobra quem? Vamos lá. Sobra quem? 5x mais 7y. Ó, 5x mais 7y. Porque o fator comum é o AB. Letra J. 2abx mais 4aby. Primeiro você vai
Dá uma olhada se o 2 e o 4 tem um fator comum. Tem, né? O 2 e o 4 tem um fator comum. Porque o 4 pode ser escrito como 2 vezes 2. Então, o 4 e o 2 tem um fator comum, sim. Então, vamos lá. Então, primeiro os números têm fator comum, que é o 2. Então, está aqui o 2 e o 2. Agora, vamos ver. Tem mais alguma coisa em comum? Tem. Okay. A letra, o A, está aqui. Então, o A também é um fator comum e o B também é um fator comum. Qual o fator comum em ambas as parcelas? 2AB. O que sobrou na primeira parcela? X. O que sobrou na segunda parcela? 2Y. É a parte que não está colorida. Então, ficaria como 2AB vezes x mais 2y, que é a parte que não é comum às duas parcelas. A parte que não é comum, quem é? X e o 2y. K. O 6 e o 10, eles têm um divisor em comum. O maior divisor comum qual seria nesse caso? O 2. Porque 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 5 é 10. Então, o fator comum qual seria? O 2. Ó, então, vamos destacar. O 2 seria um fator comum. Vamos ver. Tem mais alguma coisa comum? Tem. O A é comum. Tem mais? Tem. Quem? O B. Então, o 2AB é um fator comum. Então, vamos colocar ele em evidência. O que sobrou na primeira parcela? O que não está pintado? Quem não está pintado, quem é? O 3x. O que sobrou na segunda parcela que não está pintado? O 5y. Então, o que vai sobrar lá dentro? 3x mais 5y. KL, 2ABX mais 2AB. Você somente olhando, você já percebe que o fator comum em ambas as parcelas é o 2AB. Tá? Então, 2AB é um fator comum, certo, galera? Então, aqui ele é diferente dos anteriores, né? Aqui na frente do 2, você vai colocar o número 1. Né? Por quê? Porque todas as parcelas têm que ter algo, né? Tem que sobrar alguma coisa. Se eu colocar o AB, eu vou colocar o que lá? Nada. Então, vai ficar quem? Na primeira parcela, sobrou quem? Sobrou o X. Eu vou trocar de cor aqui. Sobrou o X. E na segunda parcela, sobrou o quê? 1. Então, o que vai ficar dentro do parênteses? O X mais 1. M. 4ABC e 2ABC. O 2 e o 4 a gente já fez até o momento. O 4 e o 2 tem um divisor comum, que é o 2. Vamos destacar. Então, começando. O primeiro fator comum é o 2. Está aqui. Depois, já dá para perceber que quem é o outro? O A e o A. Depois, o B e o B. Opa, tá? Então, nosso fator comum é 2AB. Tá? Na frente do 2AB, galera, eu vou ter que colocar alguma coisa. Que número eu vou colocar? O número 1. Então, o que sobrou nas parcelas? O que sobrou? O que não está pintado? Na primeira parcela, o que não está pintado? O 2x. E na segunda parcela, o que não está pintado? 1. Então, o que sobrou? 2x mais 1. N. 3ABX mais 9ABY mais AB. Galera, o 3 é um fator comum em ambas as parcelas? Não, ele é só o fator comum na primeira e segunda. Para ser um fator comum, para a gente colocar em evidência, ele tem que ser comum em todas as parcelas da expressão. Né? Então, o 3 e o 9 tem algo em comum, só que na última parcela não tem nada em comum com eles. Então, o 3 não é um fator comum. O que vai ser um fator comum? O A. Depois, o B. Então, o AB é um fator comum, certo? Então, o que sobrou? O que sobrou? Na frente disso aqui tem o número 1, vou ter que colocar. Então, vamos lá. O AB é um fator comum, então nós vamos colocar ele em evidência. O que sobrou na primeira parcela? 3x. O que sobrou na segunda parcela? 9y. E na última, o número 1, que a gente já tinha colocado antes, né? 2. Simplifique as frações algébricas. 12AB dividido por 6AC. Então, nós vamos dividir o 12 por 6, que vai dar quanto? 2.
E nós vamos dividir A, quando o de cima é igual ao de baixo, a gente já fez em questão anterior, isso vai dar 1. Então, o que vai sobrar? O B e o C. Porque este A, com este A, eu cancelo com esse A, e o 12 eu divido por 6. Então, 12 por 6 dá 2, e o B e o C copia, porque não dá para simplificar. Bem, o 20 e o 10 dá para dividir, que dá 2. A quadrado dividido por A. Mantém-se a base e subtrai os expoentes. Dá quanto? Dá A. E o que eu faço com o BC? Copia. Por que eu copio? Porque eles são diferentes. Então, não tem nada para fazer. Vamos continuar. As duas primeiras foram assunto das aulas 8 ou 9, se não me engano, né? Vamos lá. C. Opa, você está percebendo que os dois aqui está multiplicando e aqui está multiplicando, né? Então, os dois, quando está multiplicando, galera, eu posso chegar e cortar. Então, o A eu vou dividir por A. E o que eu faço com o B mais D e o C mais E? Copia. Então, a resposta final, B mais D e C mais E. Porque o A eu posso dividir por A porque ele está multiplicando. D. Aqui o que eu posso cancelar? Eu posso cancelar o X com o X. O que sobra em cima então, galera? Sobra o Y, B mais D e o C mais E. Posso cancelar mais alguma coisa? Simplificar? Não. Não posso simplificar mais nada nessa expressão. E. AY vezes B mais C e B mais C embaixo. Opa, o que eu posso cancelar? Então, B mais C aqui, eu posso cancelar o B mais C aqui, certo? Resposta final, AY. F. O que eu posso cancelar? Vamos ver, vamos pegar um de cada cor. O vermelho aqui, o Y está porque está multiplicando aqui. O Y eu posso cancelar com o Y. Agora, o B mais C eu posso cancelar com quem? Então, B mais C com B mais C. O que sobrou? A. 3. Fatore e simplifique quando possível. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar alguma coisa em evidência em cima. O que eu coloco em evidência em cima? O 2. E embaixo, o que eu coloco em evidência? Também o 2. Tá? Então, vai ficar 2AB e 2AC. Né? Fator comum em cima, vou destacar, é o 2. Fator comum em cima é o 2. Então, fator comum aqui é o 2. E o 2 também é fator comum embaixo. E também é fator comum embaixo. Então, na parte, no numerador sobrou A mais B e no denominador A mais C. O que eu posso fazer com aquele 2? Eu posso cancelar esse 2 aqui com esse, dividir. Resposta final, A mais B sobre A mais C. Galera, uma coisa super importante, né, aqui nessa questão. Eu posso cancelar o A de cima com o A de baixo? Não. Por quê? Porque ele está somando. Tá? Eu não posso cancelar o A de cima com o A de baixo. Por quê? Porque esse A está somando. Eu cancelei o 2 aqui porque ele está multiplicando, então eu posso cancelar. Agora, se aqui fosse no lugar do B, fosse C, por exemplo, se aqui fosse C, aí eu poderia cancelar tudo, porque quando a parte de cima é igual à parte de baixo, dá 1. Aí eu poderia. Lembrando que toda vez que eu corto, galera, toda vez que o de cima é igual ao de baixo, é 1. Tá? Mas como ali não é C, eu não posso cortar, tá? E também não posso simplificar o A, por quê? Porque eu estou somando. Então, bastante cuidado com isso. B. Vamos lá. O de cima, o 6 e o 14 têm um fator comum. Então, vamos ver qual que seria o fator comum aqui nesse caso. Aqui eu posso escrever como 2 vezes 3. E aqui eu posso escrever como 2 vezes 7. Então, o fator comum em cima seria o 2. Embaixo, aqui, o maior fator comum qual seria? O 2, né? O 2, e aqui posso escrever como 2 vezes, deixa eu apagar aqui. Podia ser escrito como 2 vezes 4, né? Então, o fator comum embaixo é 2 e também em cima é 2. Tá aí. Então, vamos colocar agora em evidência. O que é evidência? No numerador, o que vai ficar em evidência? O 2
O 2 só, né? Então, o 2 é um fator comum na parte do numerador. Embaixo, o que é um fator comum? Também é o 2, tá? Então, vamos lá. Então, sobrou 2 vezes 3A mais 7B. Embaixo, a mesma coisa. Galera, eu posso dividir o 2 por 2? Pode. Por que eu posso? Porque os dois estão multiplicando aqui, né? Então, ó, posso cancelar. Resposta final, 3A mais 7B dividido por 4A mais 7. Vocês estão percebendo que esse assunto não é tão simples que nem dos assuntos anteriores. C. O 6 e o 12 têm um fator comum. Qual seria, nesse caso, o 6? Está bem aqui, né? Então, vamos colocar o 6 em evidência. Tá aí. Opa, o que eu posso cancelar? O que são iguais? Da parte de cima e de baixo. Essa parte aqui, ela é toda semelhante com ela. Então, eu posso cancelar. O que sobrou, galera? Sobrou 6. Então, a resposta final, 6. D. Fator comum, e se lembrando que aqui na frente sempre tem o número 1, né, galerinha? Sempre tem o número 1. Então, fator comum em cima é A e fator comum embaixo é o X. O que eu posso cancelar, galera? O que eu posso dividir? Este eu posso dividir com esse. Resposta final, AX. E o 10 e o 6 têm um fator comum. Qual seria o? Vamos ver. É o 2. Embaixo, o 12 e o 4 tem um fator comum. Desculpa, o 12 e o 8 tem um fator comum. Qual que é o maior fator comum? O 4, né? Então, vamos colocar em evidência na parte de cima o 2 e o A. E no denominador, o que é comum? Vamos ver o 4 e o A. Então, na parte de cima, quem que a gente coloca em evidência? O 2A. E na parte de baixo, quem a gente vai colocar em evidência? O 4A. Tá? Está aí. Então, algumas perguntas bem... Posso pegar o y e dividir por y? Não, não dá, porque tem o sinal do meio demais. Mas agora, aqui, o 2A está multiplicando e o 4A está multiplicando. Então, eu posso cancelar o A com o A. E o que eu faço? O 2 aqui também está multiplicando. Então, o que eu faço com o 4 e com o 2? Eu simplifico, galera, por 2. Então, vai dar quanto? Vai dar, em cima vai ficar quem? 1y mais 5, embaixo 2, porque eu simplifiquei o 4 por 2. Então, sobrou 2. Essa é a resposta final. Questão 4. Fatório e coloque em evidência. Aqui, galera, é um pouco diferente das questões anteriores, né? Você está vendo x na 5 e x ao cubo. É a mesma coisa da ideia do 2 e o 4. O 2 e o 4, eles têm um fator comum. Qual que é o maior fator comum? Ou seja, qual que é o maior divisor comum dos dois? Agora, vem trabalhar com números, a gente vai começar a trabalhar com letras, né? Então, vamos lá. Qual que é o expoente nesse caso de menor grau? O expoente de menor grau é x ao cubo. Então, o que o prof vai fazer? Eu vou escrever o x na 5 em função de x ao cubo. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho dessa questão aqui. Por exemplo, aqui, ó, o x na quinta, depois o prof vai apagar, né? Eu posso escrever o x na 5 de vários jeitos. Eu posso escrever como x ao quadrado vezes x ao cubo. Por quê? Porque 2 mais 3 dá 5. Também eu posso escrever como x vezes x na quarta. Por quê? Porque 4 mais 1 dá 5. Então, entendeu a ideia? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai identificar o expoente de menor grau. Quem que seria? X ao cubo. Então, eu vou escrever todos os termos restantes em função do menor. Quem que é o menor grau? X ao cubo. Então, eu vou pegar o x na 5 e vou escrever ele em função de x ao cubo. Opa! Olhem aqui, galera. Ó, apareceu um fator comum, que é x ao cubo. Lembrando que quando tem nada na frente, tem o número 1, né? Certo? Então, qual que é o fator comum? X ao cubo. O que sobrou? Sobrou o x quadrado mais 1. Ah, professor, acho que eu entendi. Vamos lá, então. Qual que é o menor grau aqui? É o x na 7. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer aqui, depois eu apago, né? O x na 10, ó, depois eu vou apagar. O x na 10
é igual, vou escrever em função de x na 7, vai ficar x na 7, vezes, quanto falta para chegar no 10? 3, certo? Por quê? Porque esse é o de menor grau, então eu vou pegar os outros e vou escrever todos em função do menor grau, então vamos lá. Então vai ficar x na 7 mais x na 7 vezes x na 3. Agora o povo vai apagar, né? O que vai acontecer, galera? Agora, qual que é o fator comum de ambas as parcelas? Qual que é o fator comum? O fator comum seria quem? Seria o x na 7. Lembrando que na frente do x na 7 tem que número aqui? 1, né? Então, o fator comum x na 7. O que sobra? Sobra o 1 e sobra o x ao cubo. Então, vai ficar x na 7 vezes 1 mais x ao cubo. C. Vamos lá. Qual que é o coeficiente de menor grau? É x na 8. Então, o povo depois apaga aqui. Vou fazer aqui. Então, x na 15. O x na 15, eu vou escrever ele em função de quem? Do x na 8, porque é o de menor grau. Então, x na 8. Quanto falta para chegar no 15, galera? Falta quanto? Vamos lá? Falta 7. Por quê? 7 mais 8 é 15. X na 12. O x na 12 também eu vou escrever em função de x na 8. Vai ficar então x na 8 vezes x na 4. Por que 4? Porque 4 mais 8 é 12. Então vamos lá. Ó, viu? Agora, o que acontece? Você vai identificar o fator comum em ambas as parcelas, quem é? Ó, x na 8 e x na 8. E aqui na frente eu coloco o número 1. Então, x na 8 é um fator comum. O que vai sobrar? Tá? Vamos botar aqui de azul. O que vai sobrar? Vai sobrar... Aqui vai sobrar o x na 7, então x na 7 vai ficar dentro do parênteses, mais 1 e menos x na 4. Está aí, ó, prontinha. D. A na 5 vezes x na 15, A na 7 vezes x na 12. Vamos começar pelo A. Primeiro vamos começar pelo A. A na 5 e A na 7. O A na 7... Qual que é o menor expoente de A na 5 ou A na 7? O A na 5. Então, o A na 7, eu vou escrever ele em função do menor. Vai ser igual a quem? Ao A na 5 vezes quem? Vezes o A quadrado, certo? Então, eles têm um fator comum. E o x na 15 e o x na 12? Qual que é o menor? Qual que é o fator? Qual que é o de menor expoente? O x na 12. Então, o x na 15 pode ser escrito como x na 12 vezes x ao cubo. Ó. Então, vamos ver se você acertou. O A na 5 é como em ambas as parcelas. Só que na primeira parcela, na segunda tem 7. Então, sobrou 2. X na 12 também é um fator comum. Só que aqui tinha 15, então sobrou quanto? Opa, desculpa, aqui não é aqui, é aqui, né? O x na 12 é um fator comum. Então, qual que é o fator comum em ambas as parcelas? A, x na 5, x cubo. O que sobrou em ambas as parcelas? Vamos botar de outra cor. Sobrou este, o x ao cubo que está aqui, ó, e o a ao quadrado. E a última... Dessa primeira, deixa eu apagar aqui, né? Para nós ter uma melhor visualização. Mesma coisa da anterior, né? Fator comum de A na 6 e A na 4 é o A na 4. Fator comum de x quadrado e x na 5 é o x quadrado. Então, vamos ver. Então, vamos lá. O fator comum, A na 4. Só que na primeira parcela tem o 6, por causa disso que surgiu o A na 2. Fator comum de x é o x quadrado. Só que aqui eu tenho 5. Então, por que aqui apareceu um 3? Porque 2 mais 5 é 2 mais 3 é 5. Qual o fator comum em ambas as parcelas? A na 4, x quadrado. Então, aqui na frente tem 1. Então, o fator comum, A na 4, x quadrado. O que sobrou na primeira parcela que não foi pintado? O A quadrado e x cubo mais o... Então, 5, qual a fórmula fatorada D? Item A.
Primeiro, você vai identificar o fator comum em ambas as parcelas. Qual o fator comum em ambas as parcelas? É o quem? Está bem visto. Aqui é o XY. Então, você vai colocar em evidência. O que sobrou em ambas as parcelas? O A e o B. Está aí. B, você vai identificar o que é comum. 2AB e 2AB. Então, 2AB é um fator comum. O que sobrou na primeira parcela? O x². O que sobrou na segunda parcela? O 5. Pronto. C. O que é comum na primeira parcela? O que é comum em ambas as parcelas? 2AB. Opa, lembrando que aqui na frente, quando não tem nada, tem o número 1, certo? O número não ficou legal aqui, mas tem o número 1. Vamos lá, fator comum, 2AB. O que sobrou na primeira parcela? O x. O que sobrou na segunda parcela? O 1. X mais 1. Galera, chegamos na última questão da nossa aula, né? Observando a figura abaixo, eu respondo. Tá, do retângulo. Item A. Calcule o perímetro. A gente já fez muitas atividades dessa, né? Então vai ficar x mais x, y mais y, que vai dar 2x mais 2y. B. Escreva na forma fatorada o perímetro. Esse é o objetivo. Qual o fator comum das parcelas? O 2. Então vai ficar como 2, abre parênteses, x mais y. C. Determine o perímetro do retângulo quando x mais y é igual a 10. Você vai copiar. Então, agora o que eu faço? No lugar de x mais y, eu coloco quanto, galera? Coloco 10. Então, vai ficar como 2 vezes 10, que vai dar 20. Galerinha, chegamos ao final de mais uma aula, né? Você tem várias atividades propostas do livro, parte 229, estão aí todas as atividades propostas. Galera, tenham todos um bom dia, valeu pela atenção e um beijo!